Fala meu amigo, minha amiga advogada, hoje eu quero falar sobre algo extremamente amplo e que chega muito até nós, que é a pergunta de por onde começar na advocacia? Afinal, existe um caminho, uma receita de bolo, como é que eu tenho esta resposta, né? A gente geralmente entrega esta resposta tanto para advogados iniciantes quanto para advogados que estão no processo de transição e fazendo uma separação bastante objetiva, tá? Específica para você ter esta informação de maneira um pouco mais fácil de você conseguir assimilar. Eu diria que para quem está começando, a informação mais importante é a pergunta mais importante. Qual conhecimento ou qual expertise que você conseguiu assimilar, seja durante a faculdade, ou seja logo depois da faculdade, ou durante um estágio, por exemplo, que você teve a oportunidade de adquirir essa informação e que você considera um diferencial frente ao mercado. Talvez os seus colegas advogados não saibam sobre aquilo, não tenham tanta facilidade quanto você. Esta informação, esta resposta, é ali que mora a sua primeira construção de uma autoridade que você precisa criar digital, né? De você mostrar digitalmente para outras pessoas que não te conhecem que você é expert naquilo. Porque certamente, sobre aquele problema que você se tornou um expert, né? Outras pessoas, alguém precisa da sua ajuda e não está conseguindo se conectar. Então é esta ponte que a gente vai falar um pouquinho de como criar esta ponte, né? Mas antes disso, você precisa responder esta pergunta para si mesmo. E aí é interessante, né? Que você tenha em mente que este processo é um processo que leva um pouco de tempo para que você consiga se conectar, porque tem outras pessoas certamente que também entendem sobre este assunto, né, sobre esse diferencial, e teoricamente vence quem conseguir entregar com mais qualidade, quem conseguir entregar, chegar a fazer com que aquele assunto, né, com que aquela dor seja mais amplificada, né, ou seja, ela apareça para o máximo de pessoas que estão de fato buscando sobre aquele assunto. Legal? Na transição, também o escritório que costuma sair de uma área para outra ou ampliar um pouquinho a sua atuação, a resposta costuma ser a pergunta, né? Poxa, qual causa que você já atuou, que é separado de quem está começando, que geralmente não tem muitas causas ainda, que foi a sua melhor causa, que foi a mais difícil, foi aquela que você mais teve que estudar, que você teve que se aprofundar no assunto. Produza conteúdo, né? Então passe a usar aquela informação, aquele conhecimento adquirido daquela causa sobre aquilo, efetivamente, porque aquele conhecimento que você adquiriu, certamente muitos advogados não têm aquele conhecimento, que você teve que se aprofundar naquele assunto, tá? Então isso faz toda a diferença na hora de você criar um posicionamento e uma estratégia digital, né? De como você vai se comportar, como você vai expor isso, ok? Bom, o segundo passo, que ao meu ver é um dos passos mais importantes, então depois da pergunta que eu costumo dizer, a pergunta do milhão, é importante você entender a forma como as mídias trabalham, tá? A gente separa as mídias aqui de duas formas. A primeira mídia a gente chama de mídia ativa e mídia reativa. O que a gente quer dizer com isso, tá? Só para você entender. Mídia ativa é onde a gente busca ativamente por respostas, por solução. Onde é que a gente procura de maneira mais simplificada aqui, né? E até mesmo ampla, onde a gente mais procura informação? Google, deve ter veio da sua mente certamente essa resposta. E a segunda é YouTube. Redes sociais são muito confundidas com mídias ativas, mas a gente não procura ativamente, por exemplo, um médico, um advogado, um serviço numa rede social. A gente é impactado. Então são mídias que a gente considera como mídias reativas, ok? Então é mais difícil você conseguir impactar alguém com um assunto jurídico, por exemplo, numa rede social, do que no Google, se você aparecer para essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa está procurando ativamente. Então faz toda a diferença você entender, né, onde as pessoas buscam ativamente, onde você busca ativamente e estar lá posicionado, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, né, nesse detalhe sobre como aparecer no Google, porque tem muitos vídeos no canal que falam sobre isso, mas é importante você entender o conceito, legal? O segundo ponto que é importante, que aí vem em mente, né? Poxa, Guilherme, mas e a rede social? Eu não devo aparecer lá? Deve, é interessante você estar na rede social, porque depois que você aparece na mídia ativa, que são as pessoas buscando o seu serviço, né? E vou abrir um parênteses rápido, é muito mais fácil vender para quem está procurando do que para quem não está. Então, por isso a mídia ativa é a mídia que mais traz resultado ainda na advocacia, certo? E aí, fecha parênteses, voltando para a rede social ela ajuda a gerar credibilidade. Você certamente já fez isso, né? Então você foi lá no Google, procurou sobre uma empresa, ou enfim, foi impactado e foi buscar mais informação. Então, cada vez mais no jurídico, a rede social ela se torna uma forma de qualificar e até mesmo de dar segurança, de ver se as suas avaliações, vamos colocar assim, elas estão em ordem. Porque como é que eu vou buscar a avaliação de um advogado?
Seja no Google Meu Negócio, que é essa possibilidade, mas são poucos que registram, né? E a advocacia existe uma restrição, né? Que a gente não pode divulgar muito depoimento de cliente. Então a forma de a gente conseguir ver se aquele advogado tem credibilidade, uma das formas, cada vez mais se torna a rede social. Assim como no Booking você vê comentários, né, de pessoas que ficaram em determinados hotéis, ou no Airbnb, ou até mesmo no Uber, a rede social para a advocacia cada vez mais ela serve como um reforço para gerar credibilidade, para mostrar, poxa, esse escritório realmente, olha só, ele entrega informações relevantes e está condizente o discurso, né? Ele apareceu aqui no Google quando eu procurei e também apareceu na minha rede social, certo? Então a rede social tem muito isso. Um ponto que é bem comum, de um erro dos advogados, é querer aparecer em todas as redes sociais. Então escolha a rede social, talvez não só pelo público, né? Tipo, eu sou um advogado empresarial, eu tenho que ir para o LinkedIn, mas sim pela rede que você vai conseguir ter um pouco mais de familiaridade, a rede que você já atua. É possível também crescer na rede social, Instagram, que talvez não seja tão específica assim para o empresarial como o LinkedIn, desde que você consiga realmente participar, ter engajamento. Eu costumo dizer que são 3 pilares que são os mais importantes, tá? Da rede social. Então o primeiro é você gerar conteúdo. Então, poxa, eu sou um cara que gera conteúdo escrito até 1.300 caracteres, que é o limite do LinkedIn, tranquilo. Então, poxa, o LinkedIn pode ser uma rede bacana para você. Eu não sou um cara que gosta de gerar conteúdo em texto, não tenho tempo. Gosto de gerar conteúdo em vídeo ou em imagem, de alguma forma. Bacana. Então, talvez o Instagram seja uma mídia mais especializada para você nesse momento. Não só a questão da mídia especializada, mas aquela que você tem familiaridade, porque senão não adianta nada. Você vai lá, se posicionar numa mídia e que as pessoas e que você não consegue manter, aquilo se torna um sufoco para você, se torna um pesadelo. E aí você não consegue ter frequência, não consegue ter constância e naturalmente não vai conseguir ter resultado, tá? O segundo ponto é engajamento. Então coloca na tua cabeça, se você apenas publicar e não engajar, não seguir outras pessoas, não comentar, né? não ter relacionamento, não criar relacionamento, você se torna literalmente uma mídia só reativa, no sentido de as pessoas irem até você. Você tem que fomentar isso. Você tem que buscar criar conexões e conexões verdadeiras. E é isso que vai fazer com que retorne para você, tá? É a lei do retorno que a gente costuma dizer, né? Então é importante. Qual mídia eu vou conseguir ter mais engajamento, tenho facilidade? Esse é um outro indicador. E o terceiro, que eu diria para você é o seguinte, nessa mídia você pode fazer pesquisa ativa. Por exemplo, você já percebeu que alguns canais, grandes canais, né, até mesmo sobre assuntos jurídicos, enfim, ou sobre problemas que você está focado aí na sua advocacia, as pessoas deixam comentários, tanto em blogs, principalmente os da primeira página, quanto em canais no Instagram, ou canais do LinkedIn, as pessoas comentam, as pessoas engajam. Nestes comentários, você precisa ser a pessoa que vai responder, porque essas pessoas estão deixando um sinal. Qual que é o sinal que elas estão deixando? Ei, eu sou uma pessoa que gosto de me expor, eu gosto de falar sobre aquilo, né? Às vezes até mesmo como causa, como propósito. E aí é uma oportunidade de você engajar, de você responder, de você ser útil, entrar naquele diálogo, desde que guarde alguma relação com a sua área de atuação, para aí essas pessoas naturalmente verem valor na sua resposta e criarem uma conexão. Então você imagina o seguinte, uma pessoa que responde algo sobre, por exemplo, uma questão trabalhista, e que é uma pessoa que costuma se expor, ela pode ser uma pessoa que pode fomentar os seus conteúdos, porque ela vai olhar a sua resposta, vai gostar daquilo que você colocou, vai se relacionar com você e depois que você começa a publicar, ela passa a ser um parceiro, ela passa a ser um fã seu de compartilhar os seus conhecimentos. Isso é um exemplo simples de várias mídias em que você pode usar o seu conhecimento e ir ativamente entregar, compartilhar, se comunicar com as pessoas, né? Entregar esta informação. Então vai depender muito da forma como você se comunicar para você realmente gerar uma conexão com as pessoas. Legal? E a última parte que é importante, que eu acho que é uma consequência disso, é autoridade, né? O que você ganha quando você consegue construir essa autoridade? Então, depois que você escolhe, né, por onde você vai começar na advocacia, fazendo o seu trabalho, né, escolhendo qual área de atuação, você vai ganhar convite para fazer palestra, você vai ganhar convite para fazer consulta naturalmente, vai ser muito consultado, não vai ser só a sua família, só as pessoas ao redor, porque as pessoas vão entender que você é uma referência naquilo, né? Então as pessoas vão dizer, poxa, eu tenho um amigo que é especialista nisso, quem sabe você pode falar com ele, vai gerar muita conexão e da consulta naturalmente a consequência é a contratação, né? Menções, como eu falei aqui em redes sociais, menções em blogs, porque você vai estar produzindo conteúdo, vai estar aparecendo para essas pessoas, né? E por fim, parcerias. Na advocacia, já viu vários estudos, talvez o segundo pilar que mais gere negócio para o advogado
sejam as parcerias, são as parcerias. Então as parcerias com outros escritórios, por que muito advogado não consegue entrar em parceria com o escritório? Porque às vezes o escritório fica pensando, né? Que aquilo que você está pensando aí, puxa, mas se eu indicar um outro escritório aqui, ele pode tomar meu cliente. Porque geralmente são escritórios que atendem muitas áreas, né? Não tem um foco específico. Você pode atender várias áreas, a gente fala muito sobre isso aqui, mas é legal que você entenda que você tem um foco, né, que não seja conflitante com aquele escritório, para que você crie uma conexão com ele e para que ele não entenda você como um escritório que pode ameaçar o trabalho dele e sim fortalecer, né? Quando chega um cliente sobre uma demanda que ele não atende, ele pode transferir para você e vice-versa. Então ele tem que entender que existe uma troca, existe uma parceria. Então o ato de você conseguir, lá no primeiro momento, definir qual é a sua resposta, qual é a sua informação mais valiosa que você detém nesse momento, né? Para você começar a se posicionar, ou para você que está querendo mudar de área e posicionar-se como um especialista, justamente leva a estes fatores aqui, leva a este resultado, a esta consequência aqui, que a gente chama de autoridade digital. Bacana? Um vídeo com um pouco mais de conceitos aqui para você realmente pensar. A ideia é colocar cartas na mesa aí para você refletir e começar a enxergar esse horizonte que a gente tem, não só de construção de cenário na advocacia, mas que envolve também marketing, que envolve posicionamento estratégico do seu escritório. Espero que tenha feito sentido. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário se você gostou, que isso ajuda muito a gente saber que a informação está sendo útil para você. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!